O livro Libertação, de André Luiz, nos fornece uma imensa quantidade de informações que são do nosso maior interesse. Veremos a reencarnação de Gregório para, juntamente com as informações fornecidas por Platão, que vimos no vídeo anterior, raciocinarmos sobre nossa própria reencarnação atual. Vamos ao texto de André Luiz, no capítulo 3, que é justamente o que nos interessa. Ele diz: o zimbório estrelado, os raios liliares da lua espalhavam em torno vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por colônia purgatorial de vasta expressão, vali-me da hora amena para aproveitar a convivência com o instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. É admirável pensar, aventurei respeitosamente, que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples caso de obsessão. Os homens encarnados, redarguiu o orientador com certa vacuidade no olhar, qual se trouxesse a alma presa de imagens fugidias do pretérito. Não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Somos todos, eles e nós, corações imantados uns aos outros na forja bendita das experiências. No romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui capítulo especial. Ternos e ríspidos laços de amor e ódio, simpatia e repulsão acorrentam-nos reciprocamente. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono com esquecimento temporário quanto às atividades pregressas. Banham-se no estige dos antigos, cujas águas lhe facultavam, durante certo tempo, valiosa segurança para retorno à oportunidade de elevação. Todavia, enquanto se mergulham em ouvido benéfico, demoramo-nos, por nossa vez, em abençoada vigília. Os perigos que nos ameaçam, os entes amados de agora ou de épocas que o tempo consumiu, desde muito, não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confiam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Esclarecido com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, aduzi reverendo: a enferma, a cuja assistência fomos admitidos, está, por exemplo, em vosso passado espiritual? Sim, confirmou Gúbio humilde. Aliás, não fui designado para servir no caso de Margarida, a doente que nos compele à breve expedição do momento, apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma da obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio em grande expressão numérica. Cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimento e aptidão,
amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem harmoniosos sob os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque, em tais circunstâncias, é indispensável procedermos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado. Mas, acima da justiça comum, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, em base do amor que Jesus exemplificou e, nessas ocasiões, preparamo-nos a satisfazer todos os imperativos do trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione dentro das atividades que lhe são conexas. A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso templo. Nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, a luz suave da noite calma, como que se fazia mais bela. Vamos abrir um parênteses. Observe que o grupo chegou a um templo consagrado à materialização de entidades sublimes. A informação já nos obriga a rever o conceito de perispírito. No site Ciência Espírita, você encontra estudos que mostram que a ideia de perispírito foi útil e fundamental no trabalho de Kardec. Porém, hoje se torna uma ideia inadequada, pois já passou a hora de se descobrir o que realmente existe em todos nós. O site acima fornece uma grande viagem intelectual e nos fornece as informações que são conhecidas desde muitos milênios pelos espiritualistas. Neste site você encontra, por exemplo, o conhecimento dos sacerdotes do Egito sobre nossos veículos de manifestação, ou seja, os corpos que possuímos. As informações foram extraídas deste livro, o livro egípcio dos mortos. Voltemos ao texto de André Luiz. As vibrações constantes das preces aí emitidas por vários séculos tinham criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. Melodia celeste derramava-se à surdina e as flores delicadas do átrio pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor, quase que imperceptivelmente. Eu trazia o coração opresso, como se a felicidade das últimas horas, em que ouvira tão confortadoras e tão graves reflexões atinentes à extensão do mundo e da vida, me aproximasse a insignificância pessoal da grandeza divina. E lágrimas tranquilas inundavam-me o rosto. O instrutor tomou-nos à frente e, juntos, penetramos o jardim que circundavam o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade: chegaram no momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a posto e a outra comissão já veio. Entramos sem detença. Soube de imediato que o outro grupo, constituído, aliás, por duas irmãs, ali se achavam com o objetivo de receber instruções de serviço para as esferas mais baixas. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto,
adornado de flores níveas, semelhante aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, às saudações ligeiras e cordiais, foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em nosso plano, se alinhavam, não longe, em número de 20. Comovedora partitura soou, argentina e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. E logo a prece formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado da instituição, eis que pouco a pouco, deste bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga. Repentinamente trazida à nossa frente, cumprimenta-nos com gestos de bênção, como que nos endereçando a todos os raios de luz esmeraldina que em forma de auréola lhe exornam a cabeça. As duas moças que formavam a comissão de serviços estranhas à nossa avançaram com lágrimas discretas e rojaram-se genuflexas. Mãe querida, clamou uma delas, com tal inflexão de voz que nos cortavam as fibras mais íntimas. Ajuda-me a falar-te. Pois bem, os assuntos desta comissão fogem aos interesses de nosso estudo. Portanto, vamos direto ao ponto de nosso interesse, no qual André Luiz continua dizendo: ainda não voltara a mim mesmo da salutar divagação, quando outro lençol de alva substância, coroada de tons dourados, se fez visível no alto. Em breve instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. Trajava um péplo estruturado em fina gaze azul radiosa e desceu, erecta e digna, fitando-nos suavemente à procura de alguém com interesse particular. O instrutor ergueu-se reverente e caminhou na direção dela, qual discípulo submisso. A recém-chegada pronunciou frases de paz sem afetação e endereçou-lhe a palavra em tom de infinita ternura. Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado, efetivamente, o instante de aceitar-te a ajuda fraterna, em favor da libertação de meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele, impressionado pelos imensos recursos do poder no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se, depois da morte, em oprimir os ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz na mão de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Recalcitrante e duro, a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção para corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito
rudimento de necessária transformação. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envilecida. Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não me parece remoto. Nesse instante notei que a venerável matrona derramava lágrimas discretas que lhe deslizavam na face como sementes de luz. Parou por alguns momentos, controlada pela reminiscência dolorosa, e continuou: Irmão Gúbio, perdoa-me o pranto, que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda num mar de lama, e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras, é o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas se imantam uma às outras no império universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Alimentamos-nos na criação com os raios de vida imperecível que emitimos uns para com os outros. E como surpreender a perfeita ventura se recebo do Filho amado tão somente raios de força em desvario. O nosso orientador contemplou-a de olhos úmidos e rogou: Nobre Matilde, estamos prontos. Dita ordens, por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pequenino diante dos sacrifícios em que te empenhas por todos nós. Num sorriso triste, prosseguiu a respeitável senhora: Descerei dentro de breves anos para o torvelinho das lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Educá-lo-ei sobre os princípios superiores que regem a vida, crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. É do nosso plano que ele acolha, no curso do tempo, em labor gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje lhe seguem e a ele obedecem, a fim de encaminhá-los, tanto os possivelmente encarnados quanto os desencarnados, através do carreiro de santificação pela disciplina benéfica em construtivo suor. Padecerá calúnias e vilipêndios. Será muitas vezes humilhado à face dos homens. Triunfará nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas. Receberá, no desdobramento da tarefa salvadora, tentações de toda espécie, que lhe serão desfechadas pela colônia de ignorância, perversidade e delinquência a que atualmente se filia. E conhecerá, depois de experiências inquietantes, a deserção dos falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Apegar-se-á profundamente no meu carinho, na infância, na mocidade e na madureza. Entretanto, na colheita de provações mais dura, tê-lo-ei precedido na viagem do túmulo. Nessa época, porém, que presinto tão longe, meu coração materno, embora na esfera espiritual,
encorajá-lo-á passo a passo na direção do esperado triunfo, nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente. Minha voz de amor eterno será por ele registrado com mais precisão. Até lá, porém, Gúbio, compete-me trabalhar muito e sem desânimo, com incessante aproveitamento das horas. Moverei as cordas da intercessão sublime, mobilizarei meus amigos, rogarei a Jesus a fortaleza e serenidade. Iniciaremos a liberação com o teu abnegado concurso nas zonas abismais. A veneranda mensageira fez ligeiro intervalo e, concentrando o olhar sobre nosso instrutor, aduziu com nova inflexão da voz. Atenderás, Margarida, que te foi filha amantíssima e que, a Gregório, ainda se encontra imantada por teias escuras do passado, e colaborarás com o meu devotamento materno para que a alma dele se converta à sublevação em humildade e a frieza em calor. Encontrando-o, veste a capa de servo prestimoso e fala-lhe em meu nome. Sob o gelo que lhe cristaliza os sentimentos, descansa inapagada a chama do amor que nos une para sempre. Disponho agora da permissão de me fazer sentir e acredito que, à face da tua amorosa tarefa, mover-se-lhe-á o espírito endurecido. Sei o quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradam no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós. Dentro de justas condicionais, o Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dá-nos alguma coisa para ensaiarmos a distribuição do bem que lhe pertencem. Ajuda-nos a fim de que auxiliemos, por nossa vez, os mais necessitados. Mais recolhe quem mais semeia. Diante daqueles olhos divinos, agora velados de lágrimas que não chegavam a cair, Gúbio, valendo-se do intervalo, e considerou reverencioso a abnegada Matilde. Sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso em se humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor. E se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. De qualquer modo, ele me recordará tua bondade e teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. Pois bem, caros amigos, este é o fragmento de texto que nos interessa. Compreenda, Gregório vai reencarnar e ter como mãe um espírito muito superior. Um espírito que, para poder ter contato direto com a equipe de trabalho, precisou de uma sessão de materialização. Atenção! Para se compreender corretamente o conteúdo do que foi apresentado, faremos um estudo no próximo vídeo, pois as informações contidas são de grande importância para aqueles que despertaram-se. Aguarde!